Graça e paz, vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje, Gênesis, no capítulo 24, 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor lhe havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali a buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e quem me falou e jurou, dizendo: A sua descendência daria esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você para que você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: O Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes. Hoje serás bondoso para com o meu servo, meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser incline o cântaro para que eu beba, e ela me responde: Beba, darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designasse para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente, para saber se o Senhor teria levado bom termo à sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem inclinou e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, e dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhe deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: Não vou comer enquanto eu não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor. E ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai, à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondeu meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar.
Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará o bom termo à sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você está desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, leva o bom termo à jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte da água, a moça que saí para ter a água que eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela me responder: beba, e também tirarei água dos seus camelos, para os seus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o meu filho, para o filho do meu Senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber os seus camelos. Bebi, e ela deu de beber os camelos. Daí eu perguntei: de quem você é filha? Respondeu: o filho de Betuel, que é filho de Naú e Milca. Então lhe pus o pendente de nariz e as pulseiras nas mãos. E mostrando-me, adorei o Senhor, louvei o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu Senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu Senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, passaram a noite na noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe do moço disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhe disse: não me detenha, pois o Senhor me tem levado um bom termo da jornada. Deixe que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio a Beer-Lahai, porque morava na terra de do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que haviam feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de da sua mãe. Capítulo 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida se separou de seu filho Isaque, enviando para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, do campo de Efrão, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Nael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibsão, Misma, Dumar, Massá, Haddad
Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram ali desde Avilá até Sul, nas mediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaac. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou a sua esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Badã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ele disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú, por isso deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venha a seu respeito, a seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó lhe deu a Esaú um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, não fique na terra que lhe indicar, habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras, na sua descendência. Serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher. Ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens daquele lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa entre nós. Então Meleque deu a ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso que entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus lhe haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como esse não houve conflito, lhe deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe abençoou e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então Isaac levantou-se dali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Astarte, e ficou o comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença?
Se me odeiam, me expulsaram do meio de vocês. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal nenhum a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhes notícias do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaac deu o nome de Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bessemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram a amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Leitura de hoje, pastor Adair Nelo.